Oi, gente! Vamos para a terceira edição do podcast Portal Literário e hoje com a obra O Curtiço, de Aloysio Azevedo. O Curtiço é um livro que foi publicado em 1890. Ele vem retratando a época do naturalismo na literatura. É como se o escritor fosse um cientista e ele quisesse trazer à tona as mazelas sociais, mostrando como o homem é fruto do meio, da hereditariedade e das condições financeiras. Então, que não tem como escapar disso, principalmente do meio em que ele é criado. E o Cortiço traz uma época em que o Rio de Janeiro estava crescendo a questão de fábricas, né, indústrias, e muita gente vai para o Rio de Janeiro morando nesses lugares que são moradias precárias, um monte de casinhas junto, às vezes com um cômodo só, e vem retratando como esse meio de pobreza, de mazelas, de falta de saneamento influencia os moradores do local, tá? Hoje a gente está aqui com o André, da segunda série do ensino médio do Portal do Saber. A gente fez um trabalho na sala sobre o Cortiço. Não são todos os alunos que leem, isso é óbvio, para o professor que está assistindo não ficar assim, nossa, mas leram o Cortiço, não são todos. E o André, eu convidei o André para estar nesse podcast porque ele me apresentou até as dificuldades que ele teve lendo a obra. Vou começar até por essa pergunta, Aham. tá? Bem-vindo! Muito obrigado aqui. Boa tarde, pessoal. Tudo jóia? Ô André, qual foi o maior desafio de ler uma obra que é do século XIX com uma linguagem totalmente diferente? Qual foi o maior desafio? O meu maior desafio foi justamente a linguagem, uma linguagem mais antiga. Muitas palavras a gente não consegue entender muito bem, até pelo contexto. A gente tem que ir lá pesquisar essa palavra para continuar dando seguimento no livro muito bem, né? Eu achei que essa principalmente foi a minha maior dificuldade lendo o livro. Foi com certeza a linguagem muito antiga da época, com algumas palavras que o contexto, algumas palavras o contexto sim ajuda a gente a entender aquela palavra, mas algumas a gente realmente tem que pesquisar para ser uma leitura mais fluida, mais tranquila. É isso, esse foi até um conselho que eu dei, porque passa pela minha experiência enquanto leitora, de não procurar todas as palavras. Se você for procurar todas as palavras, a leitura não avança. Procura aquelas que aparecem mais vezes e tenta deixar o contexto conduzir a história também. E aí eu não tô falando de não crescer o vocabulário, porque quando a gente vai procurando dicionário, o nosso vocabulário vai aumentando, mas de deixar fluir uma leitura que é de um português que não é mais o nosso, né? Para não ficar uma leitura também muito maçante e muito pesada. Exatamente, mais do que ela já é, porque eu entendo a dificuldade. E aí o André virou pra mim e falou assim: Mara, eu tô lendo, mas não é fácil. Qualquer coisa me desconcentra, eu tenho que Uhum. voltar de novo. E eu falei: eu, como leitora, sou assim. Vai melhorando com o tempo, mas eu sou assim. E eu achei muito honesta a fala dele. Eu falei: então vamos fazer esse podcast sobre esse livro? Aí ele falou: vamos. Não, não falou vamos na hora, não, né? Falou assim: vamos ver. Mas aí depois aceitou. André, como que você descreve, em poucas palavras, o cortiço? O que que é o cortiço desse livro e como ele foi sendo construído? Olha, a gente tem que ser bem sincero, porque esse cortiço, ele representava muito a miséria. Eu achei que ele representava muito a miséria, muito a falta de saneamento básico em si, uma agitação também de sobrevivência e uma convivência em si intensa. Porque todos os moradores, quando saíam para trabalhar e tal, eles se encontravam, alguns que tinham alguns conflitos, que não combinavam com aquela pessoa, eles se encontravam direto durante essas passagens para trabalhar e eu Até pra ir no banheiro, né? até Porque para o ir no banheiro não tinha banheiro. banheiro nas casinhas, o Aham. banheiro era do lado de fora, 6 latrinas. E eu também queria falar sobre os domingos, que os domingos só eram bem agitados e tudo mais. Eles tiravam o domingo para o dia de descanso, então era um dia com bastante festa, com bastante jogos, principalmente o baralho. Era o domingo, tipo a roda de samba Isso, brasileira. Tava ali, entendeu? Todo mundo unido, mesmo com as suas desavenças. No domingo as pessoas se encontravam ali na ruazinha do Cortiço, né? isso. E como que o personagem principal, que é o João Romão, ele construiu esse cortiço? Olha, ele construiu esse cortiço com a ajuda em si da Bertoleza, que é uma personagem que foi aí escravizada, né? Que tinha que a euforia dela foi comprada pelo João Romão, que depois a gente vai ver que na verdade ela não foi comprada. O João Romão meio que burlou esse sistema, Enganou ela enganou ali. ela, enganou durante bastante tempo. Ela só foi descobrir logo lá no No finalzinho do final do livro, livro, né? anos depois. Isso.
foi com a ajuda da Bertoleza, principalmente. Roubando material, Roubando né? materiais. Usando a mão de obra dela, porque ela era uma escravizada, então, assim, achou que tinha alforria, mas ela trabalhava muito, ela se dedicava muito ao João Romão, que é um português. Então, para ela, olha só como o livro traz essa questão da negra estar com um branco. Ela fala no livro que era melhor trabalhar muito para um branco que era de uma raça superior. Então, esse livro vai trazer um monte de tabus, um monte de coisa que a gente considera preconceito, mas sem a intenção de levar para um julgamento. É uma intenção científica da época de retratar as pessoas dali, né? Qual personagem que mais chamou sua atenção? Fala assim a trajetória desse personagem pra gente. Com certeza foi a Bertoleza, que foi uma personagem desde o início. Ela aparentava muito gostar do João Romão, só que o João Romão sempre teve aquela segunda cara. Ele gostava dela, entre aspas, mas ele sempre pisava nela, colocava ela para trabalhar. Ela serviu meio como uma escada para ele conseguir alavancar em si, para ele conseguir ter uma vida melhor, para ele conseguir criar até mesmo um cortiço. Que era um império pra ele, né? Era o Isso. que dava fonte de renda. Ele enriqueceu com o Cortiço. Ela foi uma personagem que me marcou muito, porque eu achei que o autor, ele deu uma ênfase muito grande na Bertoleza, para mostrar realmente a dificuldade que ela passou, que os negros da época realmente passaram com todos os homens brancos, né? E a Bertoleza traz a servidão, que já estava enraizada nesse negro, né? É, eu até estava conversando com uma outra turma falando que quando o Charles Darwin veio aqui, que também é uma parte científica relacionada à natureza, ao naturalismo, né, da evolução do ser, quando ele veio no Brasil e ele viu a quantidade de escravizados, ele ficou horrorizado com a servidão do negro, que era muito mais forte biologicamente, que era muito mais trabalhador do que o homem branco, que estava em número muito maior na época, ali no final da escravidão. E aí ele fala que ele deixa no diário dele que ele nunca mais vai pisar num país que adota a escravidão, porque Uhum. é desumano. Então a Bertoleza vem trazer esse papel da pessoa negra que é colocada como serviçal, e a gente pode, inclusive até os dias de hoje, trazer para análise, né? A gente até na prova eu coloquei Aham. a música da Elza Soares, da carne, a carne mais barata do mercado é a carne negra, para associar a Bertoleza. O final dela, o que que te chama a atenção? O final dela, pra mim, o mais marcante foi ali, literalmente, quando ela tá ali limpando os peixes, né? Ela tá ali limpando o peixe, recebe uma informação que deixou ela muito triste e teve um peso muito grande com ela. Ela já pega a faca mesmo e já se mata ali naquele local. Os policiais Os chegam, né? policiais chegam. Com o dono dela, porque Uhum. a alforria era mentira, né? E aí ela realmente ela se mata com a faca que ela tá Limpando os limpando peixes. os peixes. A vida dela vale quase a mesma coisa que um peixe, que um animal. O naturalismo traz isso, de comparar o ser humano a um animal que age por instintos também, né? E o João Romão, no final disso tudo, vê ela se matando e Uhum. ganha um brinde de ser condecorado como um abolicionista, como alguém que ajuda a erradicar, né, a acabar com a escravidão ali na época. É, Você percebe algum paralelo entre os conflitos do livro e as situações da sociedade, assim, que a gente vive? Ou... Olha, eu acho que sim. A minha principal semelhança foi sim a desigualdade social e a exploração do trabalho, porque mostra muito a desigualdade social. Porque do lado do Cortiço, perto ali do Cortiço, tinha a outra comunidade do Miranda, que era uma comunidade de uma classe mais evoluída, com pessoal que tinha mais dinheiro. Eles gostavam de outros tipos de descanso. Eles não gostavam de muitas festas, Aham, daquela bagunça que daquela tinha no bagunça que tinha no cortiço. Cortiço. Ele era um pessoal mais tranquilo e tudo mais. Então eu acho que essa divisão entre o Cortiço e essa outra comunidade de Miranda refletiu muito sobre a desigualdade social. E o Miranda ganha até título de barão depois, Isso. só por ser alguém que tem dinheiro, ser alguém da burguesia. Então vem mostrando também essa hipocrisia social, né?
Ao mostrar as mazelas sociais, o Aloysio Azevedo, ele trabalha com personagem tipo, que é assim, pegar o estereótipo. Tem, por exemplo, um personagem que é o Albino, que é homossexual, é o personagem tipo estereótipo de um gay afeminado. E vai trabalhar com vários tabus desse jeito, e ele sofre preconceito por ser um gay afeminado. Então ele pega um estereótipo social e traz pra dentro do Cortiço, né, pra trabalhar. É, qual seria, então, assim, um personagem que você vê como um personagem tipo que mostra, não sei, talvez. De novo, eu vou ter que falar dela, porque ela realmente, eu achei que foi uma personagem que mais me marcou no livro. Foi a Bertoleza, que teve. Foi mais chocante, assim. Além dela ser enganada, eu achei que ela ainda não teve um final digno que ela tinha que ter. Porque ela, desde o início, ela mostrou, querendo ou não, um carinho, um afeto com João Romão. Ela é uma personagem tipo porque ela foi uma escravizada da época que mostrou que ela, tipo assim, ela queria só ser amada por uma Ela pessoa. aceitava só ter ele ali do lado, mesmo Uhum. que ele não a tratasse bem, né? A carência, a, a, a submissão dela e esse ato dela no final, de quando os policiais chegam com o dono dela pra capturá-la de novo, né? Pra resgatá-la. O que você vê a atitude dela de preferir a morte? É o quê? Um medo? É uma libertação? Como você enxergou esse final? Eu achei nesse final, foi uma atitude meio desesperada dela, que tipo assim, ela não queria voltar. Tipo, o João Romão tratava ela mal, não gostava dela, só que ela ainda preferiu o João Romão do que voltar a ser escravizada. Eu achei que isso foi mais uma liberdade, porque ela se livrou em si do João Romão e conseguiu se livrar também de ser escravizada Você de vê como um novo, ato de de estou liberdade. livre. Acabou esse Isso, sofrimento aqui. finalmente acabou, vou conseguir ter minha paz. E por que que o João Romão, explica aí pro pessoal, por que que o João Romão não queria mais a Bertoleza? Porque ele quis durante uma época, né, pra construir o cortiço, pra trabalhar, viu que ela era alguém que trabalhava muito. Por que depois, então, ele não quer mais e denuncia que ela ainda é escrava pra alguém vir buscar Bom, ele começa a namorar, se eu não me engano, até com a filha do do Miranda, Miranda? da comunidade ao lado. E ele, tipo assim, começa a ignorar e tratar a Bertoleza mesmo como um amante. Começa a focar em si mesmo, começa a olhar as atitudes do Miranda, que é a atitude do cara, Nobre. de um cara nobre da comunidade ao lado, e começa a prezar mais pela sua imagem. Ele começa a se vestir melhor, a falar melhor, a querer dar uma vida um pouco melhor com reformas no cortiço, e tudo isso foi com uma imagem, com uma inspiração do Miranda. Ele quer agora entrar na sociedade, Uhum. porque o dinheiro ele já tinha, com as casinhas do cortiço e tal, que foi feita também com roubo de material. Ele era um pilantra, né? Vamos combinar. E agora ele quer a ascensão social, não só a financeira. Eu achei que ele coloca muito dinheiro acima de tudo. Ele, no início até que ele não prezava pela sua imagem, mas Era depois só o ele, dinheiro, depois ficou. isso, ele agora ele preza muito pela imagem e pelo dinheiro. E ter uma negra do lado não ia fazer ele ascender socialmente. Exatamente. Então aí a Bertoleza passou a ser descartável pra ele, assim. Ele queria um meio de se livrar dela. É, Se o Cortiço fosse adaptado hoje para uma série ou filme, o que que você acha que não poderia faltar? Assim, o- porque a gente vê o retrato de um povo dessa época. O que que não poderia faltar hoje, se fosse um filme com a nossa época, digamos assim, Olha, da nossa época? eu acho que tinha que focar muito na desigualdade social e no contraste entre os ricos e os pobres. Porque isso foi o que mais pesou no livro junto com a Bertoleza, com as situações da Bertoleza. Ele mostrava muito bem como era o cortiço, que tipo assim, no final de semana teve até uma cena, né, umas páginas do livro que mostrou um domingo, o pessoal ali reunido, eles gostavam muito de dançar, muito de festas. Aham. O Miranda chega na janela, tipo assim, zanga com eles ali, tenta fazer eles acabarem com aquela festa, e a atitude deles é muito agressiva, é muito arrogante, Que vaiando o ele. pobre não tem direito nem a um momento Isso. de diversão. Uhum. Só tem um dia de diversão, mas não tem esse direito, né? Exatamente. Eu Que achei que, atrapalha. em si, a desigualdade social e o contraste entre os ricos e pobres é a coisa que mais pesou, que mais me pegou nesse livro.
Pesa muito mesmo. E a questão o livro traz muitos personagens, né? São muitas histórias acontecendo ali no Curtiço. A gente tem, por exemplo, para retratar essa questão de como o meio influencia, a gente tem o Jerônimo. Você Uhum. fala um pouquinho dele? Eu te Pode ajudo. falar. Vai. A gente tem o Jerônimo, que é um português, né? Que vem trabalhador, aí vai morar no Curtiço para trabalhar ali na pedreira, porque o João Romão tem uma Isso. pedreira, que é ali atrás do Curtiço. E ele é um cara honesto, trabalhador, pai de família, fiel. E ele é influenciado pelo meio, pela sensualidade da mulher brasileira, que é a mulata, na presença da Rita Baiana. E aí ele trai a esposa, ele começa a beber. Aí é uma comparação entre europeu e brasileiro. E fala no livro que ele se abrasileirou. E aí ele deixou a grandeza europeia, né, de valores e tudo, pra Ele virar vai um perdendo aquele brasileiro. foco que ele tinha, aquele empenho que ele tinha pro jeito abrasileirado. Eu achei que foi esse jeito que o Aloysio quis retratar no livro. Foi. Mais alguma consideração? Alguma outra cena, assim, que você tenha te impactado? Cara, eu acho que a cena que mais me impactou mesmo, que me chocou, foi no finalzinho do livro, o da Bertoleza, porque eu achei que foi um ato desesperado, um ato de liberdade mesmo, e eu não tenho nem E palavras para ressoa até descrever. hoje. É uma cena muito triste. Ela tá até assim, meio quase de quatro, limpando. Ela põe a mão no chão. É quase um animal mesmo, sofrendo ali, Porque a ela já morte. sofre limpando aqueles peixes dela, né? Trabalhando igual uma Trabalhando. condenada. E tudo aquilo não é fácil pra ela. Ela sofre muito dentro do livro, com a história ela sempre sofreu. Eu achei que foi um ato que finalmente posso descansar. É legal você ter visto assim. É legal essa visão. Porque eu, na verdade, não sei se. Eu não sei se eu vi como liberdade. Eu vi como assim. Não vou passar por isso de novo. Mas você viu como até como algo de ter feito a Bertoleza O encerramento de um crescer. ciclo. Aham, tipo, acabou. Acabou isso daqui, o que existe aqui de Eu sofrimento. finalmente posso descansar. Eu acho que foi essa a frase que Interessante. eu achei que mostrou Bom, gente, o livro traz muitos tabus, questão do homossexual, pedofilia, ahn, o assédio. assassinato, assédio, muitas coisas mesmo, que vale a pena ler. Não é um livro que vai entrar no psicológico, no fluxo psicológico dos personagens. Então, assim, o Aloysio Azevedo não quer aqui julgar personagens, sabe? Julgar as pessoas. Ele vem mesmo como parecendo um cientista da ficção, querendo mostrar uma realidade, um tipo de realidade. Enquanto Machado de Assis, na mesma época, escrevia sobre a burguesia, a hipocrisia da burguesia, o Aloysio Azevedo trouxe a parte mais pobre. E o Rio de Janeiro depois passa por transformação, que inclusive o Cortiço passa, né? Você falou Isso. da reforma, que aí, em vez de Cortiço, São Romão vira uma avenida, e o Rio de Janeiro passa por essa reforma na época de acabar com os cortiços, de alargar as ruas para transformar em avenida, e a população e tirar a população pobre ali do centro, e aí começa também essa população aí para os morros, né? Para as Para comunidades. as comunidades, isso aí. Acho que é só, né? Eu acho que sim. Fica aí a recomendação do livro. O Cortiço é um livro que é muito pesado. A linguagem dele é meio difícil de entender, mas devagarzinho você vai pegando o livro. Algumas palavras que você não for entendendo, tenta ir passando, deixando ela batido. Se você achar que não ficou bom, você volta na leitura e Isso vai aí, e é assim que a pesquisa. gente começa a ler os clássicos, que não são fáceis mesmo. E leitura é hábito. Eu trouxe o André aqui justamente porque ele falou: olha, é difícil, mas mesmo assim chegou até o final, Aham. Porque né? eu não tô acostumado com essa linguagem, eu não leio muitos livros. E o Cortiço no início estava sendo um desafio muito grande pra mim, mas eu falei pra mim mesmo assim, não é possível, eu tenho que conseguir Tem que terminar esse conseguir. livro. É por mim, eu vou terminar esse Muito livro. bem, cara, arrasou. Por isso que eu te chamei. E tem uma outra questão também, o Clóvis de Barros, filho que é um historiador, ele fala assim:
pô, se alguém fez isso, eu só tenho o trabalho de entender, porque alguém escreveu isso aqui tudo. Exatamente. Eu só tenho que, aqui, ó, eu tenho que entender, porque nem saiu da minha cabeça. Então, alguém fez, alguém teve essa genialidade de trazer um monte de personagem, um monte de história pra um livro. O nosso trabalho é entender, assim. Obrigada, André. Eu que agradeço pelo convite, Mara. Muito obrigado pela oportunidade de estar aí, tá? E que você continue lendo, tá? Não Aham. precisa ser só livros, os clássicos, os antigos, mas que leitura é hábito e que você vá por esse caminho aí para abrir horizontes, para questão de aprendizado, para tudo, para percepção de vida, tá? Uhum. Obrigada por ter aceitado vir aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo podcast Portal Literário.